Olá, estes são os Diálogos Luso-Atlânticos. Eu estou com o Dr. João Massano e com o querido Antônio Carlos de Almeida Castro, nosso Cacai, para juntos conversarmos nessa edição sobre os avanços da extrema-direita em Portugal e no Brasil. Estimado João, como estão as coisas em Portugal? Olá, Rui, tudo bem? Olá, Cacai. É um gosto recebê-lo aqui nesta sala virtual. É sempre um prazer ter uma visão diferente do Brasil, além daquela que o Rui já dá. Eu acho que aqui o que nós poderemos fazer ponto de situação em Portugal é que estamos a contar os últimos votos, que são os votos das pessoas que residem fora de Portugal, e que tudo aponta de os 4 deputados que vão ainda ser eleitos por estes votos, 2 serão para o partido Chega, que é identificado com a extrema-direita, e os outros eventualmente poderão cair nos partidos do centro. O que nós assistimos em Portugal é que temos um partido com pouco mais de 5 anos, que tem sido identificado com a extrema-direita por algumas das posições que tem assumido, nomeadamente em relação à castração química, pena de morte, etc, 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 que tem vindo a subir, capitalizando o protesto e o voto de protesto relativamente aos partidos, e eu a dar com os países, aos partidos do Centrão, porque de facto o que tem acontecido em Portugal é que tem havido uma alternância entre o centro-esquerda e o centro-direita, PS e PSD respectivamente, que têm de alguma forma feito uma alternância, mas sempre dentro do centro, da moderação, etc, etc. Como acontece em todos os países, um sistema que é alicerçado no centro e essencialmente em 2 grandes partidos, acontece em casos de corrupção que nascem dos anos no poder e do facto das pessoas começarem a sentir-se seguras e a começarem a fazer cada vez esquemas mais elaborados, mas que não deixam de ser descobertos e que dão origem a investigações. Ainda hoje estamos com uma operação de buscas e que tem a ver com os fundos europeus que foram atribuídos a Portugal, que envolvem um empresário através de uma associação que ele dirigia e que envolvem também um jornalista, mais uma situação para além daquelas que envolveram o Governo da República, que levou à queda do Primeiro-Ministro António Costa e do Governo, também provocado por uma situação de corrupção em relação a um concurso público e por ter sido encontrado dinheiro vivo na ordem de 75.800 euros no gabinete do chefe de gabinete do Primeiro-Ministro. Depois, poucos meses depois, apareceu também uma situação de corrupção na Madeira, que também conduziu à queda do governo, mas não ainda às eleições, em que também estaríamos perante situações de concursos públicos viciados, em que haveria sempre o mesmo vencedor e que haveria um conluio entre as autoridades e esse construtor civil que levou a que ele ganhasse todos os concursos que apareciam na Madeira, pelo menos os mais importantes. E pronto, eu diria que toda esta envolvente de corrupção conduziu a um descrédito que já existia em relação aos partidos do centro, que de facto não conseguiram satisfazer a vontade que as pessoas tinham de ver os seus anseios satisfeitos, e tudo isto foi terreno fértil para o Chega, que de facto capitalizou o descontentamento popular em vários setores da população, e tudo isto também aliado a serviços públicos que não funcionam, ou que funcionam mal, como a saúde, que está verdadeiramente caótica, a educação, que tem os professores a reclamar o descongelamento das carreiras. Esqueci-me de referir, mas na saúde temos uma situação de preferência pelo privado em detrimento do público por causa das deficientes condições de remuneração, ou da remuneração não ser o que as pessoas esperam. Temos imigração de enfermeiros que não ficam em Portugal depois da sua formação. As polícias também andam em protesto por causa de um subsídio de risco que foi atribuído à Polícia Judiciária e que não foi atribuído à PSP nem à GNR, o que conduziu a manifestações de polícias. Portanto,
Temos as conservatórias completamente paradas devido aos inúmeros processos que têm, à falta de meios humanos. Tivemos e vamos continuar a ter, se a coisa não for resolvida, greves dos funcionários judiciais que paralisaram durante muito tempo os tribunais. Portanto, isto eu diria que é a tempestade perfeita para um partido de extrema-direita, que basta lançar, esqueci-me da questão da imigração, que também é tema em Portugal, como é sempre nesta situação de crise, em que são tantos fatores que, de facto, é difícil às vezes lembrarmos de todos, mas a imigração é muito simples. Temos um fluxo migratório de alguns países, nomeadamente Brasil, temos também Bangladesh, Paquistão, Índia, etc, 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 em que há muita gente a entrar sem documentos. Juntando isto à questão de o CEF ter estado 2 anos para acabar, isto foi caótico, o caos foi visível e está a ser visível. Temos mais de 350 mil processos para despachar na AIMA, que é neste momento a entidade que substituiu o CEF. Portanto, como podem imaginar, a coisa está difícil. Temos tendas nas ruas com imigrantes a morar em tendas. Temos a dificuldade em encontrar sítio para morar porque as rendas são elevadas e a aquisição também tem custos muito grandes. Portanto, eu diria que é a tempestade perfeita para qualquer partido que queira, de alguma forma, cavalgar este protesto, ainda para mais um partido que nunca teve funções governativas, portanto não é possível dizer estiveste lá e não fizeste. Neste momento é tudo novo e uma das grandes frases de campanha foi: deixem-me governar, deem-me uma oportunidade porque eu vou fazer melhor do que estes 2 partidos. Bom, basicamente, eu não sei o que é que o Kakai acha disto tudo, mas isto, para uma extrema-direita ou para um partido que queira ir atrás destes fatores todos, é muito simples, não é? Ainda por cima um partido, entre aspas, virgem, porque ainda nunca esteve no poder. João, soma-se a este cenário, obrigatoriamente, também a crise internacional vivida pelo mundo, que vem de uma história de 2008 para cá, uma crise atrás da outra, culminando em 2020 com pandemia e depois, na sequência, 2 guerras, uma delas dentro da Europa, coisa que, como já disse em outras vezes, jamais havia imaginado e que, direta e indiretamente, colabora para esse cenário caótico. Kakai, com a palavra, você. Fique à vontade. Olha, eu vou muito a Portugal, tenho muitos amigos aí, trabalho, tenho clientes em Portugal, e me impressiona muito o crescimento do Chega. Eu acompanhei praticamente desde o início, e até tem umas contradições que uma das fortes pontos que eles batem exatamente é contra a polícia migratória. Agora, um brasileiro foi eleito deputado federal por Portugal, exatamente sendo que o Brasil, uma das políticas é impedir ou dificultar a ida dos brasileiros. Esse senhor... Não, é que ele ainda por cima se afirma contra a imigração. Atenção. Exatamente. Ele é um imigrante que diz que é contra a imigração. E o líder do partido Chega chegou a dizer que ia proibir o Lula de entrar no país. O que eu vejo, João, nesse momento, é que há, sem sombra de dúvida, um crescimento enorme da ultradireita no mundo inteiro. Isso não é um fenômeno apenas em Portugal, nós estamos enfrentando isso no Brasil. E Portugal tem uma questão interessante, que eu posso estar errado, mas que eu faço essa análise. Eu tenho ido bastante a Portugal nos últimos anos e vejo que o país virou a coqueluche da Europa, o país mais seguro, as pessoas vão para Portugal. E o nível de vida em Portugal ficou muito caro, os imóveis muito caros. Assim, meu filho foi fazer um determinado curso em Portugal e ele reclamava e contava que os colegas dele, menino de 20 e poucos anos, quase 30 anos, não tinham mais como morar em Lisboa, dado o alto custo, o preço das moradias e tal. Então, o sucesso de Portugal acabou também, por incrível que possa parecer, dando essa pitada negativa. Exato. Mas há uma situação, é que Lisboa, os portugueses estavam, não tanto, mas estavam mais ou menos habituados a que fosse caro. O problema é que Lisboa subiu muito e subiu também à volta de Lisboa, na periferia. Esse é que é o problema, é que neste momento, nem sequer na periferia os jovens conseguem obter
habitação a preços razoáveis, diria. Sem dúvida. Aí tem uma série de questões, né? Até mesmo para o investimento, para conseguir o Vida em Goza, o Golden Visa, você tinha que depois sair, não só Lisboa, tinha que investir fora. Mas eu acho que o Rui, o fundo dessa questão é o crescimento da extrema-direita no mundo inteiro. Porque um cidadão que não tem compromisso nenhum com a realidade, eu vou citar o exemplo do Brasil, que é o Bolsonaro. O Bolsonaro, ele se elegeu, ele era um homem completamente insignificante, um deputado de baixíssimo clero, que defendia a tortura, que dizia, nunca leu um livro na vida, dizia que o único livro que ele lia era o livro do Brilhante Ustra, que é o que torturou a ex-presidenta Dilma, e um homem extremamente despreparado, mas que serviu a um propósito, ele serviu para representar a ultradireita, porque não tinha limites. Ele prometeu, enquanto deputado, quando o Fernando Henrique era presidente da República, ele fuzilaram o Fernando Henrique, ele ameaçava que, se tomasse o poder, ele mataria as pessoas. E isso, ele fez uma estrutura, viu, Rui, o João, os dois, que impressiona muito, porque ele fez uma estrutura de fake news e de mentiras que era a base da estrutura do governo dele. Eu participei eu sou só advogado, jamais participaria do governo, mas a convite participei da equipe de transição quando o Lula ganhou agora, e o grupo do Bolsonaro, ele desestruturou assim, todas as áreas do Brasil, todas. A cultura, a ciência, a saúde, a economia. E ele, além disso, ele vivia, e aí nós temos um problema que talvez seja muito particular do Brasil. Como ele criou uma estrutura de fake news através de um gabinete do ódio, boa parte dos bolsonaristas passaram a acreditar num mundo paralelo. É uma coisa lamentável para um país. Você tinha milhares de bolsonaristas nas ruas que batiam continência para pneus na frente dos quartéis, que diziam estar falando com os extraterrestres através do telefone celular Em colocado Porto na Alegre. Isso não é brincadeira, não, é uma verdade. Mas Que isso aconteceu. Sim, aconteceu, João. Aconteceu. Não, Isso isso é um fato. aconteceu. Isso é um fato. Esse grupo é o grupo que apoiou o golpe. Quer dizer, o Bolsonaro fez 4 anos de desestrutura total do Estado brasileiro. Se ele tivesse ganhado, além de ter virado um pária internacional. Um pária internacional. O Bolsonaro não era recebido bem em nenhum país do mundo. Eu me lembro quando o Lula queria ser candidato a candidato em novembro do ano anterior às eleições. Eu estava em Lisboa e o Lula foi receber o doutor honoris causa na Sorbonne, em Paris, me convidaram, eu fui lá. Ele, candidato a candidato, foi tratado como honra de chefe de Estado. E o Bolsonaro não era recebido enquanto presidente da República, porque ele é uma figura muito tosca. Mas esse fenômeno da ultradireita do Brasil, João, tem uma preocupação adicional. A ultradireita está crescendo, me preocupa muito o Chega em Portugal, me preocupa muito Le Pen na França e em vários outros países. Mas o Brasil, como houve 4 anos de fascismo instalado e coordenando as estruturas de governo, eles criaram um grupo absolutamente fora da realidade. Tem pessoas, quando houve a tentativa de golpe de 8 de janeiro, foram presas 1.230 pessoas no dia. Essas pessoas ficaram presas em penitenciários aqui em Brasília. Eu conversei, claro que eu não advoguei para nenhuma delas, nem advogaria, mas eu conversei com advogados que dizem que na cadeia eles tinham a sensação de que o Brasil era outro, era, na verdade, coordenado por Bolsonaro. Eles criaram um mundo à parte. Eu tenho escrito muito sobre isso. Eles criaram um mundo paralelo. E esse mundo mantém ainda um risco da ultradireita no Brasil. Tanto é que, nesse momento, hoje o Bolsonaro foi indiciado por diversos crimes no inquérito que ele tem, porque ele falsificou o documento de vacina para poder entrar nos Estados Unidos, uma coisa vergonhosa, um presidente da República. Ele vai ter dificuldade, inclusive, com os Estados Unidos. Provavelmente ele nunca mais vai poder entrar nos Estados Unidos. Mas, dentro dos 5 inquéritos que ele tem, esse talvez é gravíssimo, ou seja, talvez o menos grave, porque ele está respondendo, e isso eu acho que o levará à prisão, inevitavelmente, a questão do golpe de 8 de janeiro. Mas esse golpe de 8 de janeiro ainda tem, João, grandes apoiadores na rua. O Bolsonaro agora, quando houve
na semana retrasada. Houve uma operação muito forte aqui, que prenderam 4 coronéis da ativa, fizeram busca e apreensão em 4 generais muito conhecidos no Brasil, chefe da Casa Civil, foi ministro da Defesa, chefe do GSI. Essa operação foi uma resposta para dizer o seguinte: nós, dessa vez, não passaremos a mão nas cabeças dos militares. Que nós erramos em 64, na ditadura, ao fazer uma anistia irrestrita, e fez com que esses mortos-vivos continuassem por aí. Então, o momento brasileiro é de extrema gravidade, porque nós estamos afunilando. Eu escrevi um artigo que estou colocando agora para dizer o seguinte: a Polícia Federal tem que terminar esse inquérito do iniciamento de tentativa de golpe com o depoimento do... Olha que grave, para quem estiver nos ouvindo. O comandante do Exército, que foi escolhido pelo Bolsonaro, e o comandante da Aeronáutica, no momento em que o Bolsonaro tentou o golpe, um pouco antes das eleições, o comandante chegou a falar com ele: se Vossa Excelência continuar com essa tentativa, eu vou ser obrigado a prendê-lo. O comandante do Exército disse ao presidente da República que, se ele continuar, será obrigado a prendê-lo. Olha a situação que nós vivemos. E agora eles fizeram depoimentos. Então, a situação do Bolsonaro ficou absolutamente grave. Só que ele ainda tem uma capilaridade no meio dos bolsonaristas grande, e ele está fazendo um jogo perigosíssimo. Só para depois ouvir o João aqui, que eu acho que pode, inclusive, levá-lo à prisão preventiva. Eu acho que ele deveria ser preso só após o julgamento. Eu acho que nós temos que seguir o rito do processo penal democrático. Só que ele, vendo que não tem mais, nesse momento, muita defesa técnica, ele começou a ir para as ruas para fazer o jogo político, para inibir o Supremo, para constranger o Supremo Tribunal Federal, que é onde ele está sendo julgado. E ele não inibirá. Então, corre-se o risco de nós termos uma tentativa de obstrução de justiça, que é péssimo para o país, e fazemos com que a ultradireita, em vez de ser derrotada nas urnas, seja derrotada também nesse ambiente do Poder Judiciário. Então, a nossa situação aqui, João, por mais que eu tenha muita preocupação com o Chega em Portugal, eu acho que a nossa, nesse momento, é ainda mais grave. Até porque, você pode me dizer isso, que você conhece como ninguém a vida portuguesa, eu vi que o partido de centro-direita disse que não fará aliança para governar com o Chega. Não sei se ele vai cumprir essa promessa. Se ele se unir ao PS para ter a maioria, menos mal. Nós vamos continuar vivendo, de certa forma, essa polaridade que não é grave. Mas se ele se unir ao Chega, nós estaremos dando passos largos para assumir realmente a ultradireita em Portugal. Mas o que eu pergunto é o seguinte: é que o que nós sentimos aqui é que uma parte dos comentadores em Portugal desvaloriza os eleitores do Chega, até os menoriza, trata-os como se fossem intelectualmente inferiores, que não conseguem perceber que o Chega é algo que não deve ser seguido, que é um partido menor, que é um partido antissistema, antidemocrático, etc, 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 e que só aqueles, diria eu, menos inteligentes é que seguem partidos como o Chega. E isso só me parece que venha a levar mais gente a votar no Chega, porque é uma vitimização dos eleitores e do partido. E isto é um erro, na minha opinião, mas não sei o que é que acha disto. Eu tenho muita preocupação com isto, porque eu entendo, nós temos que fazer, no meu ponto de vista, uma forma diferente de agir. Eu, sinceramente, não consigo respeitar, embora tenha que respeitar, porque vivo num ambiente democrático, um professor universitário negro que é racista e vota no Bolsonaro. Eu tenho dúvida de aceitar o presidente da Fundação Palmares, que é uma fundação que, historicamente, trata da questão do negro, era um negro racista. Eu tenho muita dúvida de aceitar as intelectuais mulheres que votam no Bolsonaro, que teve a coragem de dizer para uma deputada da tribuna que não estuprava ela porque ela era feia. Então, assim, eu acho, João, a sua provocação ela é extremamente instigante. Mas eu penso que as pessoas que seguem o bolsonarismo e que não têm formação
às vezes não acompanham esses absurdos que ele faz, são pessoas que nós não podemos vitimá-las, nós temos que ter um cuidado enorme com elas. Mas eu enfrento de uma forma mais direta e até de uma forma dura estes que se permitem, mesmo sendo intelectuais, negros, que sabem que Bolsonaro é contra as pessoas negras, aquele que é a mulher que sabe que está sendo humilhada com a forma de agir do Bolsonaro. Isso não cabe mais no mundo. Então, a sua provocação ela é extremamente interessante, porque nós não podemos menosprezar o bolsonarista que vai quase que por manada, o efeito manada, para apoiar o Bolsonaro, porque ele faz que assim. No Brasil, nós vivemos um período muito delicado. Foi feito o Bolsonaro foi gravar um determinado programa e tinha alguém gravando a gravação do programa. E aí eles pegavam farelo de pão, jogavam na camisa dele, para depois ele comer com a boca aberta para cair o farelo de pão. Quer dizer, esse é um mundo que foi criado à parte. As pessoas que veem aquilo, e eu concordo com você, elas não podem ser criticadas ao extremo, porque essa é uma dura realidade do mundo hoje, não é só aqui no Brasil. Mas as pessoas que se locupletam completamente do Estado e que têm condições de fazer um ativo, pelo menos uma discussão de alto nível sobre os males que Bolsonaro fez, por exemplo, na questão da vacina. O Bolsonaro, eu cheguei a assinar uma petição para o Procurador-Geral da República para tentar responsabilizar o Bolsonaro por 1/3 das 700 mil mortes, porque não quis comprar vacina. No entanto, as pessoas ligadas a ele, algumas vacinaram, não pegavam o certificado porque não queriam dizer para os bolsonaristas que estavam vacinando, ou ele diz que não vacinou e falsificou. Hoje ele foi indiciado exatamente por falsificação do documento da vacina. Então, é tudo muito grave. Eu acho que nós estamos passando por um momento de extrema instabilidade democrática ainda. O Brasil ainda passa, eu diria, por uma certa preocupação institucional. Eu vou dizer uma frase aqui para você entender o que eu penso e tem escrito. O Rui talvez já tenha lido alguma coisa. Nós vivemos um governo, o executivo fascista, 4 anos, que desestruturou o Brasil inteiro e que ele fez o quê? Ele cooptou o legislativo. O legislativo era parte cooptado e parte omisso. Nós tivemos que ter a salvação da institucionalidade em um poder que, em regra, é um poder patrimonialista, misógino, conservador. O poder judiciário, que é o poder... Eu sou advogado na vida, sou advogado há 40 anos. Eu sou um crítico do poder judiciário, no entanto, tem 2 anos que eu só faço defender, porque ele é que manteve a estrutura democrática do país. João e Cacai, ouvindo o posicionamento de vocês, o João, para variar, trazendo de forma cristalina a situação de Portugal, e Cacai também fazendo da mesma maneira essa situação de ponto do nosso país, do Brasil, que infelizmente passou por um período, digo, atípico, assim espero, me faz refletir sobre o seguinte: eu tenho uma preocupação muito grande de que cenários de crise internacional, como temos vivido desde 2008, como citei há pouco, conduzem a uma forma de comportamento que nos leva a governos eminentemente autoritários. Nós vimos um aumento exponencial de autocracias nos últimos anos. Está aí a própria reeleição do Putin nesse momento na Rússia. Daqui a alguns dias nós teremos uma eleição ou pseudo-eleição na Venezuela, a saber, dentre outros cenários na Ásia e etc. Mas o busilis, o X da questão, que me parece neste momento, é como criarmos algum mecanismo para evidenciar ao povo que simplesmente soluções extremas não são o melhor caminho em pleno século XXI, era digital, sociedade da informação. Como vamos resolver esta equação? Posso só, Cacai, acrescentar aqui uma coisa que tem a ver com o que o Rui acabou de referir e que tem a ver com o seguinte. A forma como se menorizam eleitores que em Portugal
hoje votaram, ontem, nas últimas eleições, votaram Chega. Nas outras tinham votado PS, nas outras PSD e provavelmente nas próximas também vão flutuar, porque isto não há fidelização de eleitores. Não há. E eles flutuam naturalmente entre os partidos consoante as percepções que vão tendo no momento em que votam. O que eu pergunto é se no Brasil também se verifica sobranceria intelectual dos comentadores e se essa sobranceria intelectual, longe de poder ajudar ao esclarecimento, só conduz a um maior sentimento de pertença a um grupo que se defende contra ataques externos. E esta é uma questão que eu acho que é muito importante que se perceba, porque, como Freud já dizia, um determinado desejo só se substitui por outro desejo. E neste caso o desejo tem que ser o desejo por ideias diferentes e não combater menorizando ou de outra forma ridicularizando as ideias. Porque a partir do momento em que os partidos são admitidos nas eleições, têm os direitos dos outros que é expressar as suas ideias desde que não violem a Constituição nem a lei, naturalmente. Portanto, eu diria que aqui temos que despersonalizar as coisas e falar no plano das ideias e tentar convencer as pessoas pelas ideias e não me desprezando. Não sei qual é que é a ideia, nem como é que as coisas passam no Brasil, mas era importante ouvir a sua posição, Kakai. Está sem som. No Brasil, nós vivemos um momento extremamente delicado porque há uma polarização exagerada que leva à falta de condições do diálogo. Isso é uma coisa que você tem razão, na verdade está na base, talvez, da sua instigação, da sua provocação. Porque no Brasil, você tem um partido político, que é o PT. O PT é um partido que há anos está no poder, e existem discussões internas. Eu não sou petista, tenho admiração pelo partido e pelo trabalho que fizeram no Brasil. Os demais partidos são partidos de ocasião, partidos de aluguel. Você tem agora o PL, por exemplo, tem chance de ser cassado, que é o segundo partido mais forte da direita, porque é um partido que descobriu agora que deu dinheiro para poder sustentar a tentativa de golpe. E no Brasil nós temos um problema enorme, e agora tem uma briga em dois partidos aqui, que um ex-presidente do partido está dizendo que o outro mandou queimar a casa dele, contratou pessoas para matá-lo. Olha o nível. Mas por quê? Porque ele tem em caixa 564 milhões do fundo partidário. Então, não há nenhum interesse em discussão ideológica e de ideias, como você diz. O PT ainda mantém uma base capilarizada onde o partido existe. Agora, eu acho que nós estamos vivendo um momento grave no Brasil, porque a polarização desse nível, ela inclusive favorece a ultradireita. Nós temos, ontem o Lula, numa reunião ministerial, xingou o Bolsonaro, falou que o Bolsonaro não xingou, falou que ele era um covardão. Quer dizer, não tem por que ficar falando desse jeito de um presidente da República que dentro de muito pouco tempo, o ex-presidente, dentro de muito pouco tempo deve estar preso e que está passando por 5 inquéritos graves. 5. Foi indiciado hoje em um, em mais 2 meses vai estar indiciado nos 5 e provavelmente com uma denúncia por crime contra a estabilidade democrática, que é a coisa mais grave. O Bolsonaro corre o risco de pegar 25 anos de cadeia e cumprir cadeia. Então, essa polarização ela é muito boa, no meu ponto de vista, João, para a extrema-direita. Porque a extrema-direita ela faz essa vitimização. Hoje, o Bolsonaro, até quando o Lula fala dele, nós que temos ali algum acesso, sempre falamos, olha, tem que parar de falar do Bolsonaro, tem que tocar a vida, apresentar projeto, porque o Brasil é um país com 220 milhões de habitantes e que, eu vou te dizer, é muito grave a situação do país. O Lula, quando o Lula foi falar lá nesse episódio que eu contei na Sorbonne, ele disse que em 2003, quando ele assumiu, nós tínhamos 30 milhões de pessoas passando fome. Em 2012, quando ele estava saindo, ele conseguiu tirar o Brasil do mapa da fome. As pessoas voltaram para o mapa da fome no governo Bolsonaro. Não só o desemprego. Nós temos em São Paulo 250 mil pessoas que moram nas ruas. É algo assustador. Então, eu penso que essa polarização ela favorece a ultradireita, porque existe uma massa que acha que o Bolsonaro está
e aí agora está acontecendo, a grande mídia ainda o apoiava. Com os últimos dados que vieram à tona, mesmo aqueles que eram arrependidos ali, mas ainda eram bolsonaristas, estão com certo pejo hoje, porque a tentativa de golpe armado foi clara. Eles documentaram, aqui há um certo, uma coisa inacreditável, João, que eles filmaram uma reunião presidencial onde eles falam do golpe, onde o general Heleno, que era presidente do GSI, fala que tem que dar o golpe ainda aquele ano, não pode esperar passar as eleições. E essa gravação estava exatamente no computador do major, do ajudante de ordem do presidente Bolsonaro. Então, as provas são abundantes. Hoje, quem tem algum tipo de racionalidade, não interessa se é de esquerda ou de direita. Eu estou vendo muitos jornalistas importantes de direita dizer, olha, agora a situação chegou no limite que o Poder Judiciário tem que tomar providência. Porque não é possível. Quer dizer, eu provavelmente, se tivesse vingado o golpe, porque as pessoas falam assim, mas não houve golpe, houve uma tentativa de golpe. O tipo penal, eu sou advogado criminal, é tentativa de golpe. Por quê, João? Porque se tiver o golpe, eles fecham o Supremo Tribunal Federal. Provavelmente, se tivesse o golpe, eu estaria tendo o prazer de conversar com você aí de Portugal, porque eu não ia poder ficar no Brasil. Não Eu só você. certamente vários de nós estaríamos ou presos, ou mortos, ou fora do Brasil. Então, a situação ainda é muito grave. Essa polarização que você, de certa forma, se referiu aqui é mais grave até, pelo menos pelo que eu acompanho em Portugal. Portugal você tem o PS, ficou aí 8 anos no poder, você tem o Partido de Centro-Direita, que é um partido que dá tranquilamente para conviver, e você tem o Chega, que me assusta. O que eu já li sobre o Chega e que eu já vi e conversei com pessoas de Portugal, o Chega seria um partido, tanto é que o Bolsonaro é um entusiasta do Chega. Ele é um entusiasta de toda coisa. Então, nós estamos num momento muito delicado. Eu acho que essa ultradireita está mais do que nunca viva e nós temos, você tem razão, não podemos tornar motivo de vitimizá-los e desprezá-los, ao contrário, temos que respeitar, mas aqueles que coordenam a política, os coordenadores, o ex-presidente Bolsonaro, os ministros que tentaram o golpe, aqueles que pregam contra a mulher, os direitos da mulher, que prega abertamente, não é uma coisa, são misóginos, são racistas abertamente, e são cultores da tortura, é algo incrível. Então, eles não merecem só o nosso desprezo, não. Eles merecem a força da lei. Queridos João e Cacai, palavras finais para encerrarmos estes diálogos luso-atlânticos, que foram especiais para mim, tenho certeza que para o João, e espero tenha sido para o Cacai. João. Não, eu acho que as questões são muito similares. Só houve uma questão que eu não ouvimos o Cacai, que tem a ver com. Foi falado incidentalmente, mas que creio que também há uma preocupação no Brasil, que é o judicialismo e a vontade justiceira de alguns magistrados e os riscos que isso traz para a democracia e para todos nós, na medida em que muitas vezes o que nós notamos é que os senhores magistrados judiciais pretendem fazer quase justiça pelas próprias mãos e intrometer-se na luta política, comprometendo a separação de poderes que já vem desde a Revolução Francesa. Como é que aprecia esta situação, Cacai? Olha, é o que eu disse aqui no início, eu sou um crítico do Poder Judiciário, que tem um ativismo judicial no Brasil, às vezes, muito preocupante. Sou um crítico que é um poder conservador. Se você abrir a foto do Tribunal de Justiça de São Paulo, são 350 desembargadores, quase todos brancos e de famílias abastadas. É um poder patrimonialista. Agora, João, nós estamos vivendo um momento único na história do Brasil. Repito, em que nós tivemos um governo executivo fascista, nós tivemos um Congresso Nacional comprado ou completamente de quatro, vou chamar assim, e foi o Judiciário, esse poder que eu critico tanto, que salvou a institucionalidade do Brasil. Então, hoje, eu não tenho nenhuma dúvida de que no momento de exceção, no momento de tentativa de golpe, de resistência ao golpe, aqui no Brasil, pelo menos, nós não podemos falar em ditadura do judiciário, em excesso do judiciário, porque foi quem salvou a estabilidade democrática. Então, é claro, eu costumo dizer que espero, dentro de muito pouco tempo,
após o término desse inquérito. Hoje eu estou escrevendo um artigo que vai sair amanhã, que é conclamando a Polícia Federal a terminar o inquérito. Já tem elementos de materialidade e autoria, vamos mandar para o Ministério Público para ter o processo. Porque eu espero que assim que termine esse momento ainda de crise, nós estamos num momento ainda de crise, não passou completamente os riscos do golpe. Eu espero que dentro de 6 meses, 1 ano, nós possamos estar aqui, convidado pelo Rui, para que eu possa criticar o Judiciário, que é o meu dia a dia normal. Mas, nesse momento, o Judiciário é que manteve a estabilidade democrática do país. Muito obrigado a vocês. Muito obrigado. Meus Abraço. queridos, muitíssimo obrigado a todos. Cacai, obrigado por aceitar o nosso convite para abrilhantar os nossos diálogos luso-atlânticos. João, querido, nos vemos em breve, presencialmente e com os nossos diálogos luso-atlânticos. Queridos, um grande abraço a todos e estes foram os diálogos luso-atlânticos. Até o próximo. Um abraço. Obrigado.